E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Storm na área, beleza? Bom, sou trader profissional desde 1998 e vou conversar aqui com vocês hoje sobre um tema bastante interessante. O tema de hoje é Swing Trade. Nós vamos falar hoje, começamos hoje, uma série de vídeos que vão tocar nesse tema específico, como fazer Swing Trade em ações. E aí eu vou tentar mostrar para vocês algumas ideias que podem ser bastante interessantes. Na verdade, esse tema ele veio a partir de uma pergunta colocada lá no Instagram. E aí eu vou então tentar introduzir esse tema para os amigos. Antes de mais nada, eu preciso que os amigos que estão no nível mais avançado já me perdoem, porque nós vamos realmente tentar abordar tudo desde o início, de uma maneira que quem não conhece muito ou quem não tem muita familiaridade com os termos, vá conseguindo acompanhar toda a nossa conversa. Se você ficar com alguma dúvida, coloque ele nos comentários que eu tento responder logo depois. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um thumbs up, porque isso acaba produzindo realmente uma maior visibilidade do nosso trabalho aqui conosco. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir o que é Swing Trade. Tá? Acho que é importante a gente deixar essa definição bem clara, bastante objetiva. Operações de longo prazo. No mercado financeiro, na bolsa, tá? Geralmente se classifica as operações a partir do tempo em que cada uma delas demora. Operações com mais de 6 meses são chamadas de operações de longo prazo. Operações que duram mais de uma semana, mas menos de 6 meses, são chamadas de position trading, que seria trade de posição, tá? Operações que duram mais de um dia, mas menos de uma semana, recebem o nome de swing trade. Swing trade, swing quer dizer balanço, sabe? Swing entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, sabe o gingado da coisa? Então, swing trade são operações que duram mais de um dia, mas menos do que 5 dias, tá? Menos de uma semana. E as operações que duram menos de um dia recebem o nome gentil de day trade. Bom, o alvo médio de uma operação de swing trade, fica entre 2% a 3,5%, 3,5%, 4% de ganho. Este é o alvo que um swing trade geralmente trabalha quando ele monta suas operações de swing trade, que vão durar, em média, 2 dias e meio, 3 dias e meio. A quantidade de operações executadas por um swing trader em um mês geralmente fica em torno de 4 a no máximo 6 operações por mês. Não muito mais do que isso, tá? Se ele fizer mais operações do que isso, geralmente ele está localizando mais trades do que usualmente o mercado pode oferecer com segurança para ele. Então nós estamos falando de uns 6 trades por mês, 6 a 7 trades por mês, com um alvo médio de 2,5% a 3,5%. O outro ponto que é importante de ser mencionado é a partir de que valor começa a valer a pena operar swing trade. Bom, se nós estamos falando de um valor, se nós estamos falando de um alvo médio de 2,5% a 3,5%, vamos colocar aqui uma tabela rapidamente para a gente ver. Se nós estamos falando de uma pessoa operando com 5 mil reais, naturalmente 2% disso vai ser algo em torno de... Ele vai estar buscando um lucro de 100 reais por operação. Tá? E daí ele vai construindo com isso em torno de 6 operações por mês. Nós podemos estar falando de algo em torno de 500 a 600 reais. Isso se ele acertasse todos os trades. Não existe quem acerte todos os trades sempre. Tá? Ele vai ter alguns trades que vão no loss. Tá? Nós estamos falando de 2% de alvo. Vamos falar algo em torno de 1% no máximo de risco máximo. Então nós estamos falando, o cara vai arriscar em torno de 50 a 80 reais em cada operação para tentar buscar em torno de 100, 150, 200 reais por operação. Para um capital nesse sentido, como podemos por assim dizer. Isso vai construindo para ele, então, a rentabilidade que vai fazendo com que o capital dele cresça ao longo do tempo.
Tá? Normalmente isso é um procedimento, é um processo de crescimento que vai naturalmente levar algumas semanas a meses até a pessoa conseguir a consistência necessária para efetivamente conseguir um bom nível de acerto nas suas operações. E aí me pergunta, mas Stormer, o que seria um bom nível de acerto para um swing trade? Ou um bom nível de acerto para um swing trader, para a pessoa que opera num prazo de gráfico diário, vai ficar entre 60% a 70% dos seus trades. O que? Só isso? Eu achava que eu acertava sempre. Não existe quem acerte sempre. Tá? Pense comigo. Quando você monta uma operação e você arrisca, por exemplo, R$1 para tentar buscar um alvo que é 2 vezes o seu risco, ou mesmo 3 vezes o seu risco, mesmo que se você tiver 50% de acerto, 50%, acertar metade das operações, mas na metade que você acertou, você fizer R$3 de lucro, e na metade que você errou, você perder R$1, mesmo com 50% de acerto, você estará no lucro. E isso significa expectativa matemática. As pessoas acreditam muito que a expectativa de fazer dinheiro vem de uma alta probabilidade de acertar, uma alta quantidade de trades certos. Não. A maior parte dos bons resultados de um trader vem da expectativa matemática, ou seja, do fato de quando ele ganha muito mais do que quando ele perde. E aí, o percentual de acerto perde um pouco a sua relevância. Não estou dizendo que ela perde completamente, mas perde um pouquinho. Um ponto que é importante ser mencionado quando as pessoas falam de swing trade é que existem basicamente dois tipos de swing trade. Mas antes de eu abordar os tipos de swing trade que existem, eu preciso conversar com vocês uma coisa muito importante que se chama liquidez. Não adianta vocês olharem um gráfico lindo e maravilhoso, mas esse gráfico tiver uma baixíssima liquidez. O que você quer dizer com uma baixíssima liquidez? Observem este gráfico aqui, Segra 4. É um gráfico bonito, é um gráfico interessante. Só tem um problema nesse papel. Olha a quantidade de negócios que acontecem por dia nesse ativo. São 90 negócios. A própria CRPG 5, que é um papel lindíssimo, olha a quantidade de negócios que acontecem no dia. São 66 negócios por dia. Qual que é o problema, Stormer, em que eu opere um papel que tem um baixo número de negócios? É que os sinais não são confiáveis. Olha o Whirlpool, por exemplo. É um gráfico bonito, o gráfico da Whirlpool. Mas, cara, são 29 negócios por dia. Tem o quê? 58 pessoas operando o Whirlpool por dia. Então, qualquer sinal gráfico, qualquer sistema que apareça aqui, vai perder a sua confiabilidade. Então, nós temos que entender que os gráficos eles funcionam como uma pesquisa eleitoral. Quanto mais pessoas você perguntar numa cidade em quem eles irão votar, mais confiável fica a sua pesquisa. Se você perguntar para 1 milhão de pessoas, é uma pesquisa muito mais confiável do que uma pesquisa em que você pergunta para 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou para uma Kombi, né? Então, nós temos que entender que o poder dos números está realmente na quantidade maior de pessoas que nós estamos ouvindo. E quando a gente fala de papéis que têm um baixo número de negócios, nós estamos falando de papéis que têm sinais bem menos confiáveis. Ok? Bom, então o número de negócios que eu considero minimamente aceitável é um número maior de 3.000 negócios. Tá? Então eu gosto de operar realmente ações que tenham mais de 3.000 negócios por dia. E aí nós poderíamos ver aqui uma Apple 34 no caso, podemos ver uma Embraer, podemos ver a Vamo, a Google está abaixo disso, mas as BDRs têm uma liquidez menor, a gente sabe disso.
a gente vê uma Marfrig, uma Petz, a gente começa a olhar aqui alguns papéis que estão realmente acima de 3 mil negócios. E vemos muitos papéis que ainda não estão. Por exemplo, uma JOL, uma VVR3. Né? Então esses papéis que estão abaixo de 3 mil negócios, eu realmente evito eles pela liquidez mais frágil e os sinais não tão confiáveis. Então o primeiro ponto que nós precisamos ver é a quantidade de negócios que estão sendo trabalhados naquele papel, para ver se aquele papel tem realmente os sinais mais confiáveis que nós podemos estar empregando, ok? Bom, dito essa questão de liquidez, nós temos que abordar agora os dois tipos de swing trade que existem. Existe um tipo de swing trade que recebe o nome de swing trade seguidor de tendência. Tá? Então, o swing trader que vai utilizar a tendência a seu favor. Este trader que vai utilizar a tendência a seu favor, ele vai basicamente procurar papéis que estejam trabalhando em topos e fundos ascendentes. E se você não sabe o que é o topo e fundo ascendente, tem um vídeo ali em que eu explico exatamente como localizar topos e fundos dentro de um gráfico. Vocês podem dar uma olhada, tá lá no canal, História em Ponto Oficial, como localizar topos e fundos. Eu vou colocar, acho que aqui do lado, algum linkzinho, para que você possa efetivamente localizar o vídeo e depois assistir. Bom, então assim, o sujeito vai procurar topos e fundos ascendentes e neste momento, quando localizar um topo e fundo ascendente, ele vai dividir o mercado em dois tipos de perna. Uma perna de alta e uma perna de baixa. Uma perna de alta e uma perna de baixa. Bom, uma vez que ele identificar topos e fundos ascendentes, ele vai procurar localizar um papel que esteja em tendência de alta, mas finalizando uma perna de baixa. Ou seja, ele quer comprar o final de uma perna de baixa. Ele quer comprar isso aqui, ó, este ponto. Quando então ele vai comprar o reinício de uma perna de alta dentro de uma tendência de alta. Tá? Então esta é a forma de operar que recebe o nome de swing trade seguidor de tendência. E que vai utilizar então a tendência a seu favor. Tá? E aí fica bastante, teoricamente, simples de localizar os papéis. A gente pode olhar aqui rapidamente e já ver que igual o 4 não está nesse cenário de tendência de alta e, portanto, nós retiraríamos ela da nossa lista eventual de papéis que estaremos prestando atenção. A gente pode, dessa forma, então, muito rapidamente olhar os papéis e já localizar aqueles que estão em tendência de alta e os que não estão. Por exemplo, Apple. A gente vê que a Apple 34 está em tendência de alta. Qual a vantagem de operar uma BDR, Stormer? Cara, uma das vantagens é que aqui as ações são essas BDRs, elas são operadas unitariamente. Ou seja, tu pode comprar de uma em uma. Com R$82 tu pode estar comprando uma Apple 34. Enquanto que as ações brasileiras são negociadas em lotes de 100 em 100, na maior parte, lote integral, e acaba ficando mais caro os lotes integrais. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a Apple 34 operando num gráfico de topos e fundos ascendentes. Podemos ver aqui uma Embraer. A Embraer também opera em topos e fundos ascendentes. Veja que a Embraer, nesse momento, operando em topos e fundos ascendentes, ela está, neste momento, em que tipo de perna? Está numa perna de alta ou está numa perna de baixa? Podemos ver uma perna de baixa, que está perto de acabar. Por que está perto de acabar? Porque basicamente, se nós formos pensar, nós tínhamos aqui um topo anterior nessa região. Veja esse topo importante. Veja que o mercado rompeu aqui. Após ter rompido, subiu bastante.
Muitas pessoas se arrependeram de não ter comprado quando aconteceu esse rompimento e agora o mercado recua e permite a esses comprados a oportunidade de compra que eles queriam. Então aqui, o que um swing trader estaria esperando basicamente, já que ele está numa tendência de alta, próximo de uma zona de suporte, finalizando uma possível perna de baixa? Ele vai esperar um candle de reversão, que vai ser um candle branco. Quando aparecer um candle branco, ele vai marcar a máxima desse candle com uma entrada, o stop ficar abaixo dessa mínima, e daí ele vai programar o quê? O seu alvo sendo no mínimo 2, eventualmente até mesmo 3 vezes o risco que ele está correndo. Como é que ele pode fazer isso, Stomer? Bom, o Profit tem uma ferramenta bastante interessante aqui que ajuda muito o trader para isso. Tá? Basicamente, ele vem aqui e bota uma estratégia. Ele cria uma estratégia. A estratégia que ele pode definir, ele pode ser bastante simples. Mas, por exemplo, aqui tem uma estratégia em que eu tenho um risco de R$300, loss de 300 para um ganho de 700. Digamos que eu queira colocar aqui um loss de 100 para um ganho de 300. Pronto. Então aqui eu estou trabalhando com um loss de R$100 para um ganho de R$300. A ideia aqui, não vou colocar nenhum tipo de ajuste de stop. Eu vou dar aqui OK. Então, neste caso, veja que se eu colocar aqui 100 ações, comprando esta ruptura que está aqui, 21,99, colocando meu stop em 20,90, eu estou arriscando R$100. E aí meu alvo fica 3 vezes o meu risco para cima. No caso, buscar R$300, que estaria em 24,92. Aqui eu estou colocando um alvo 3 para 1. Usualmente, nos meus swing trades, eu busco alvos de 2 para 1. Isso é a minha prática. Mas eu entendo que, especialmente quando a pessoa trabalha com capitais menores, faz sentido, para que ela tenha operações um pouco mais longas e que o custo da corretagem seja pago pelos lucros, que o alvo seja um pouco mais longo, 3 vezes o risco original. Então aqui, por exemplo, se eu colocasse 200 ações nessa ruptura e eu não conseguiria colocar o meu stop em um local técnico de proteção, meu stop teria que ficar em 21,49, que é acima da mínima do dia anterior, e portanto a probabilidade de que esse stop seja acionado é muito grande. Aqui eu teria que realmente trabalhar com o máximo com 100 ações nesta ruptura, se eu quisesse trabalhar a ruptura deste candle. Este não é um candle que em si me motivaria uma entrada, porque ele não é um candle branco. Como eu mencionei, eu tenho que esperar pelo menos um candle branco ou, de preferência, um 1, 2, 3 de compra, como a gente já conversou algumas vezes. Vamos olhar aqui outros papéis, por exemplo, que pudessem estar eventualmente em um ponto minimamente atraente. Aqui a gente tem Pets, que está em topos e fundos ascendentes. Estamos vendo isso, né? Vejam que ele se aproximou de uma zona, que é uma linha de tendência de alta, e ao mesmo tempo de um topo anterior rompido. Ele fez uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta, e ele faz esse candle de reversão, e aí o candle seguinte rompe a máxima. Então uma pessoa que fosse operar aqui como swing trader, poderia ter pensado aqui, cara, eu vou colocar uma entrada aqui, ó, olha ali, ó. 100 açõezinhas na ruptura daquela máxima ali de 26,42, com stop abaixo de 25,42, com o alvo 3 vezes o risco para cima, operando dentro da tendência de alta. Aqui, honestamente falando, é importante a gente ter isso em mente, tá? Eu não colocaria meu stop imediatamente abaixo dessa mínima, eu colocaria provavelmente um pouco mais abaixo da mínima deste candle que está aqui. Tá? Mas o conceito basicamente é esse, é pegar uma tendência de alta, então topos e fundos ascendentes, esperamos um recuo, esperamos um candle de reversão, tomamos essa ruptura. Aí o stop fica curto, vou estar arriscando um candle para tentar ganhar 2 ou 3 candles. Essa é a ideia principal do modelo.
Vou pegar aqui uma JB, Johnson & Johnson. Olha que interessante. A Johnson & Johnson estava em topos e fundos ascendentes. Ó. A gente pode ver aqui. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Aí ela recua. Ela faz um candle branco aqui, que não me permitiu a compra porque não rompeu a máxima. Depois ela faz um novo candle branco aqui. Eu teria colocado uma entrada aqui, que não foi rompida. Depois ela faz um novo candle branco aqui. E dela permite uma compra aqui. Veja que a Johnson & Johnson não tem mais de 3 mil negócios por dia. Ela tem em torno de 1.800 negócios, 1.200 negócios por dia. Tá aqui, ó. Como eu mencionei, BDRs têm, infelizmente, menos liquidez por enquanto. Por enquanto. Mas vejam que aqui o cara poderia ter feito o seguinte. Eu vou botar, por exemplo, 400 BDRs. Não, tu vê que dá muito. 50 BDRs. Poderia colocar 70 BDRs. Ó. Então aqui ele está trabalhando com 70 BDRs na ruptura de 60 com 0,8, o stop ficando imediatamente abaixo de 58,65, ele está arriscando R$100 para buscar um ganho de 300. Operação muito adequada dentro da tendência de alta que a Johnson & Johnson está produzindo. Né? Poderíamos colocar aqui outros papéis, como a TOTS, vamos ver a TOTS. A TOTS encontra-se numa tendência de alta, sim, são topos e fundos ascendentes. Ela se aproximou de um topo anterior. E pessoal, isso não é recomendação de compra, eu estou apenas utilizando exemplos para que as pessoas vejam e aprendam, até porque isso vai ser apresentado no final do dia de hoje. Então provavelmente o mercado já vai ter mudado, as condições já vão ser outras. É apenas para vocês entenderem o conceito. E aí vem o conceito do 1, 2, 3. Vejam, nós estamos em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e a gente faz mínima, mínima mais baixa e mínima mais alta. Este conceito é que forma um fundo. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta, fundo, dentro de uma tendência de alta. Então um trader aqui poderia considerar o quê? Eu vou pensar em comprar a ruptura da máxima desse candle aqui, com o meu stop ficando abaixo dessa mínima aqui, com o meu alvo sendo 2 vezes o risco para cima. Entenderam? E com isso ele construiria um trade bem delineado, dentro do controle de risco que ele aceita ter. No caso aqui os R$100 de perda máxima, trabalhando um alvo 3 vezes para cima. Mas eu aceito mais do que R$100, história, porque meu capital é um pouquinho maior. Tudo bem, calcule isso para você. Pense nisso para você. Ok? A história, eu estou com dificuldade de compreender o que é uma tendência de alta e o que é uma tendência de baixa. Vai lá na jornada do trader, lá na ls.com.vc, e ele tem toda a explicação de o que é uma tendência de alta e o que é uma tendência de baixa. Bom, existe um outro tipo de swing trade que eu irei falar na parte 2 e que se chama swing trade de volatilidade. Na parte 2, antes de entrar no sistema de volatilidade, eu vou apresentar outras formas de identificar boas tendências para que vocês possam definir pontos de entrada adequados. Ok? Muito bem. Então nós veremos em breve. Esse vídeo já está ficando um pouco mais longo do que eu gostaria, são 23 minutos. No próximo vídeo, então, nós abordaríamos como identificar boas tendências e depois nós identificaremos como identificar o outro tipo de swing trade, que recebe o nome de swing trade de alta volatilidade. Um abraço, se vocês gostaram, não se esqueça de dar o like. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem no comentário. Até mais, tudo de bom.